Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Estamos analisando cada capítulo do livro A Educação do Caráter do Padre Gillett, esse livro que traz diretrizes sobre como devemos educar o nosso caráter, nos direcionar bem na vida intelectual. E estamos analisando o capítulo 2, que tem como título O Meio Social e a Educação do Caráter. Então, nesse capítulo, o autor ele vai fornecer aí, informações sobre aquilo que é obstáculo na nossa vida intelectual, na nossa vida de estudos. Tudo aquilo que vai nos atrapalhar nessa vida de estudos, e ele vai trazer suas reflexões sobre como devemos lidar um pouco com isso e nos direcionar melhor, né? Então, ele, inicialmente, nesse capítulo, ele vai tratar sobre os obstáculos da vida moderna à educação do caráter. Primeiramente, ele trata sobre os elementos do caráter, o que constitui o caráter, e depois ele trata sobre o meio social, fazendo a divisão entre a vida intelectual, a vida moral e a vida material. Então, inicialmente, os elementos do caráter. Ele tenta demonstrar aqui alguns elementos do que seria o caráter, né, que já foi analisado no capítulo 1, né, e são seus sinais característicos, a unidade e a estabilidade. Toda pessoa que tem um caráter, ela é alguém que sabe se direcionar, é alguém que está em ordem em relação às coisas que lida, né? Então, portanto, ela tem um certo equilíbrio na vida, ela conseguiu o equilíbrio na vida e, portanto, ela consegue ser uma pessoa educada em seu caráter, né? E por isso ela tem uma compreensão do todo, por isso unidade. E além de ter essa compreensão daquilo do todo, né, daquilo que está presente no momento e daquilo que pode vir, ela também tem essa estabilidade, essa segurança de se autodeterminar alguma coisa e realizar aquilo. Então, por isso, essas duas características do caráter, né? E a educação do caráter, ela não é feita com um tempo rápido, né? Para se educar em se tratando aí, do caráter, é necessário um longo tempo de estudo, de reflexão interna, de análises, de leitura de boas obras. Tudo isso é necessário ao longo do tempo para que você possa desenvolver o seu caráter. Então, não é uma obra de um dia, e sim vários dias, vários meses, vários anos de estudo e de autorreflexão, né? E nessa vida agitada, moderna que nós temos, né, especialmente com a internet, com vários meios de informação e vários meios tecnológicos, as pessoas elas se preocupam muito em viver a vida de forma depressa. Né? Já repararam que há toda uma correria em torno de entretenimento, né? Toda uma pressa para se divertir, uma pressa para supostamente viver a vida. Ele, o autor Gillett, ele diz que na verdade a vida intelectual é uma vida um pouco lenta em se tratando disso, né? Ela busca trazer algo concreto que vai sedimentar, que vai formar a verdadeira felicidade, né? Ou seja, esses direcionamentos, esses entretenimentos rápidos que buscam trazer ali um certo alívio naquele momento, eles não vão trazer propriamente a felicidade, que é constante ao longo da sua vida. E eles acabam, na verdade, tornando impossível a educação do caráter por serem distrações, né? Então é por isso que ele coloca que existem vários obstáculos na vida intelectual, na vida da educação do caráter, e ele passa a dispor aí, a partir aí, da segunda parte desse capítulo, né, que tem como título O Meio Social. Então aqui ele faz a divisão entre vida intelectual, a vida moral e a vida material. São as três formas que a pessoa pode lidar com a sua vida propriamente em se tratando do seu intelecto, né? Especialmente iniciando, né, a vida intelectual. Na vida intelectual existe atualmente, né, uma certa chamada febre do saber, né, uma espécie de doença que a sociedade passa atualmente, né, essa pressa pelo conhecimento, essa pressa por pegar informações o mais rápido possível, né, ler os livros com muita pressa, né, dizer que está lendo vários livros ao mesmo tempo e na verdade não ter o devido tempo de reflexão, de ponderação, de análise sobre cada livro, sobre cada parte que você está lendo, especialmente sobre cada parágrafo, né? Então hoje em dia exige-se muito do jovem, né, que ali por volta dos 20 anos já terminou os seus estudos básicos, né, e que ao longo do estudo na escola sofreu aí uma série
de carga de informações, né? Logo que iniciamos a escola já temos várias matérias e que são nos impostas para que nós iremos memorizar essas matérias, né? E que então iremos acabar expondo aquilo em exames, em provas, depois ainda vem o vestibular ainda e fazer mais exames ainda, tudo isso buscando assimilar, buscar a informação e não a reflexão. Então tudo isso acaba não deixando tempo, né, não dá tempo para a reflexão e, portanto, para a maturação daquele indivíduo como pessoa, né, como um ser humano pensante. Né? Por isso que há várias pessoas que você pode ter contato, né, que tem grandes meios de informação, né, que sabe muitas coisas e na verdade tem aí o caráter, a mentalidade de uma criança, né, ou de um adolescente, mesmo já tendo ultrapassado essa idade. Então por isso que há essa questão toda, né? Há muita relação com informação e pouca relação com o conhecimento verdadeiro, com o conhecimento que vai te preencher e trazer os meios para se tornar alguém melhor em se tratando aí do caráter, né? Então, esse clima criado de escola, né, ele não favorece uma educação intelectual, não favorece uma formação do caráter, né? Ele, na verdade, vai favorecer aí pessoas que acabam memorizando informações e que não sabem refletir sobre aquilo. Né? E ele até coloca uma frase interessante aqui, né? A atmosfera intelectual que respiramos é atravessada por correntes elétricas e relâmpagos que deslumbram. Né? Ou seja, toda essa atmosfera, todo esse meio, esse clima que foi criado na educação, ele não favorece propriamente a vida intelectual, a educação do caráter. Né? E isso traz uma série de problemas na vida de várias pessoas ao longo aí, da história, né? desde que foi estabelecido a escola propriamente, né? Nos moldes que encontramos atualmente. Né? Temos também a vida moral. Né? Esses foram os obstáculos, né, que existem na vida intelectual, especialmente do jovem ao longo da sua vida até os 20 anos. Temos ainda a vida moral e os seus obstáculos também. Né? Nosso modo de encarar a vida moral, ele pode ser um obstáculo também para essa educação do caráter. Né? A forma como você vive moralmente também pode atrapalhar na sua vida intelectual. Porque algumas paixões que nós temos, alguns vícios, alguns gostos que nós temos, podem atrapalhar no seu direcionamento, no seu melhoramento intelectual. E ele coloca, né, que uma frase interessante, né? A obra de aplacar as paixões é um trabalho interior, lento e progressivo, constando a um tempo de reflexão meditativa e de esforços da vontade, contínuos e perseverantes. Ou seja, basicamente saber lidar com a educação do caráter, né, é saber lidar com as paixões, saber lidar em que momento você vai ceder a essas paixões e controlar isso. Né? E isso, para se realizar essa educação do caráter, exige muito tempo, existe uma reflexão meditativa própria. Né? Você vai ter que passar muito tempo se maturando, né? Muito tempo estudando e fazendo a autorreflexão. Então, muitas pessoas, ao invés de combater essas paixões que atrapalham na sua vida moral, que atrapalham aí no seu bom direcionamento, essas pessoas acabam buscando aí e esquecendo essas paixões que são consideradas erradas propriamente em se tratando da educação. Elas buscam refúgio em entretenimento, elas buscam refúgio em algo que não vai te direcionar moralmente e que vai evitar basicamente aí a sua autoeducação. Então, após os estudos do dia, né, muitas pessoas fazem isso, né? Elas trabalham ao longo do dia, depois elas têm um tempo de estudo propriamente e acabam se dispensando daquilo, vão fazer outras coisas, por exemplo, assistir um jogo, ter um certo entretenimento, né, jogar videogame, assistir televisão, assistir um filme, etc. E não acabam refletindo sobre aquilo que estudaram. E essa é a parte mais importante do estudo, a autorreflexão e a aplicação daquilo que você estudou na sua vida. Né? Então as pessoas acabam hoje em dia estudando e só assimilando informações e não refletindo sobre aquilo.
é importante ter esses momentos de pausa, né? De simplesmente parar de ler, parar de assistir vídeo, parar de assimilar informações e simplesmente refletir de forma moderada aquilo que você está pensando, aquilo que você está assimilando. Um exemplo aí que pode ser dado é o que o Alphonse Gratet indica, né, no seu livro Conselhos para a Direção do Espírito, é fazer aí anotações como se fossem um diário, né, e aí com isso você vai refletir sobre aquilo que está pretendendo realizar, pretendendo melhorar, etc. Né? Então, segundo o conselho aqui do Padre Gillet, é buscar não propriamente as obras exteriores, e sim buscar uma reflexão interior, uma reflexão que vai te guiar na vida moral propriamente, né? Temos ainda a vida material. A vida material não é propriamente aspectos financeiros, trabalho, etc. Vida material implica nos prazeres físicos propriamente, né? Naquilo que vai te trazer prazer carnal também, né? E todos são atingidos por essa necessidade de dispersão. Quantas vezes você está estudando e acaba tendo uma distração, por exemplo, quer assistir um vídeo na internet e quando na verdade deveria estar analisando um determinado livro, um determinado capítulo. Quantas vezes você pensa em jogar, fazer algum jogo, né? Ter algum jogo, ou mesmo assistir algum outro vídeo, ou entrar nas redes sociais e ficar lá, etc. E quando na verdade tem aí aquilo que deveria fazer no seu estudo, né? Então há essa tendência, essa necessidade de dispersão, todos estão suscetíveis a isso, né? E essa busca pelos prazeres momentâneos, físicos, né? Isso é frequente e muito fácil de ser realizado atualmente, né? E muitos acabam se esquecendo que há essa diferenciação entre o corpo e a alma, né? Se você ceder demais ao corpo, a sua alma acaba sendo prejudicada, né? E, portanto, há essa necessidade de haver um equilíbrio entre o corpo e a alma, né? Ou seja, cedo ou tarde, se você tiver uma vida que se atém às necessidades de expressão, o seu corpo acaba predominando nesses aspectos e sua alma propriamente, né, acaba não predominando, não prevalecendo nas suas escolhas. Então por isso é importante ter a educação do caráter para saber lidar bem com essa relação do corpo e da alma, né? E ele coloca aqui uma frase bem interessante também, né? Os impulsos de uma vontade bem decidida chocam-se contra a força de inércia da matéria, como as vagas tumultuosas do mar se desfazem sobre a areia. Então há essa relação aí de quem tem uma vontade, quem está buscando ter uma educação do caráter e o seu corpo propriamente, as vontades do corpo, né? Às vezes você está estudando e tem uma vontade de comer coisas deliciosas, etc., né? Apesar de você já estar satisfeito fisicamente, né? Não estar com fome, então há essa necessidade de dispersão aí que o ser humano acaba desenvolvendo. Então, por isso a educação do caráter entra como algo importante para se educar, para saber se disciplinar em se tratando disso, né? E ele coloca, por último, que muitas pessoas acabam se perdendo nessa vida material, nessa busca de prazeres propriamente, né? E às vezes é interessante um conselho, um bom direcionamento de alguém, de um ombro amigo, né? E ele coloca, né? De todo o coração dirijo-lhes essa palavra, queiram meditá-la bem, desejo que seja para eles uma fonte de luz e de energia e uma sugestão para mudar de vida. Ou seja, ele se coloca como alguém que está à disposição para mudar a sua vida, retirar esse predomínio da vida material e saber equilibrar o corpo e a alma, né? O Padre Gillet se propõe a isso nesse livro. Então esse é o capítulo 2, espero que você tenha gostado desse vídeo, se inscreva no canal, curta, compartilha, muito obrigado pela atenção.